Você já imaginou em toda a sua vida, em todos os seus anos vivido neste planeta, que seus próprios filhos, aqueles que você pariu com dor de parto, aqueles que alimentou com seu corpo durante meses, aqueles que criou com o coração completamente exposto e vulnerável, sem proteções, poderiam ser tão terrivelmente cruéis, tão malvados, tão inumanos, que deliberadamente consciente e intencionalmente com total conhecimento do que faziam, a abandonariam no pior lugar possível do planeta? Em um lugar onde a morte espreita a cada passo que você dá onde caminha? Em um lugar onde a própria sobrevivência é um milagre diário que roça o impossível e o incompreensível? Onde vivem ratos gigantes do tamanho de gatos pequenos com olhos vermelhos de sangue? Onde a contaminação é tão extrema que a pele se deteriora visivelmente sob o peso químico? Onde pessoas completamente desumanizadas vivem na lixeira do mundo inteiro? Onde o cheiro é tão fétido que pessoas novas vomitam imediatamente ao respirar? Onde não há água potável, nem comida real, nem esperança alguma de salvação? Onde a fome é tão profunda que você come coisas que nem consegue nomear? Onde a sede te mata antes da fome? Onde você não tem nem roupa para cobrir o corpo? Isto sucedeu exatamente assim. Isto é absolutamente real, verificável, documentável, testificado por pessoas que estiveram lá presentes. Isto passou há pouco mais de 5 anos, em setembro de 2018, numa manhã que mudou a história de uma família para sempre e que impactou milhões de pessoas em todo o mundo, como você está vendo agora. Uma manhã onde a crueldade humana alcançou alturas incompreensíveis, inimaginavelmente maldosas. Uma manhã onde uma mãe foi traída da forma mais brutal imaginável pela própria família que deveria protegê-la. Uma manhã onde uma mulher de 82 anos carregada de cicatrizes, de uma vida inteira de sacrifício, foi abandonada deliberadamente por seus próprios filhos no lixão da matança. Uma manhã onde o sacrifício de uma vida completa foi rejeitado, completamente pisoteado, considerado lixo, igual à lixeira que a rodeava naquele lugar imundo e esquecido. Meu nome é Joaquim Alves. Tenho 55 anos de idade. Sou catador de lixo há mais de 30 anos. Passei 30 anos de minha vida aqui nesse lixão, ajudando pessoas vulneráveis, ajudando os pobres, ajudando-os completamente abandonados pela sociedade. Vi pobreza profunda que destrói a alma, que devasta o espírito. Vi abuso em todas as formas imagináveis, formas que você nem consegue conceber sem vomitar. Vi maldade pura humana. Vi sofrimento que faz você questionar se Deus realmente existe. Vi crianças dormindo em lixo. Vi idosos morrendo sozinhos sem ninguém para segurar sua mão. Vi tudo que é terrível neste mundo. Mas nada, nada mesmo me preparou para o que vi quando encontrei Dona Beatriz Ferreira Monteiro naquele lixão naquela manhã que mudaria tudo. Nada me preparou para o horror de sua história, para a brutalidade do que seus próprios filhos fizeram com ela. Eu fui o primeiro a chegar quando ela foi resgatada. Eu vi suas feridas abertas, infeccionadas, cobertas de larvas. Eu ouvi seu relato quebrado, entrecortado, cheio de lágrimas. Eu documentei tudo, cada detalhe, cada marca, cada cicatriz nova. Beatriz Ferreira Monteiro nasceu há 82 anos, em 1940, em uma vilazinha completamente esquecida pelo mundo, esquecida pelo governo, esquecida pela civilização na zona rural profunda de Pernambuco, entre montanhas enormes, onde dificilmente chega a civilização moderna, onde a eletricidade é um luxo. Nasceu em uma família de trabalhadores rurais que trabalhava na lavoura sob o sol ardente e sufocante. Seu pai era um homem chamado Manoel Ferreira, um trabalhador que começava cada dia às 4 da manhã, quando estava completamente escuro, quando todo o mundo dormia, quando as estrelas ainda brilhavam no céu. Manoel trabalhava até que o sol desaparecesse completamente atrás das montanhas enormes que rodeavam a região.
Trabalhava sob condições inumanas, sob um calor que alcançava 45 graus às vezes mais. Trabalhava ganhando o mínimo, absolutamente o mínimo mal suficiente para não morrer de fome. Trabalhava com os pés descalços, sangrando sobre a terra vermelha quente. Trabalhava com cicatrizes nas costas de açoites de chefes cruéis que o tratavam como animal. A mãe de Beatriz era Rosa Maria, uma mulher que também trabalhava constantemente, que também sacrificava absolutamente tudo para manter a família viva. Rosa Maria era costureira durante as noites, quando não estava trabalhando nas lavouras durante o dia. Rosa Maria costurava roupa alheia para ganhar dinheiro adicional para colocar comida na mesa. Costurava até que seus dedos sangravam, até que seus olhos não podiam mais enxergar. Costurava porque seus filhos precisavam comer, porque a família precisava sobreviver, porque a alternativa era a morte certa. Beatriz foi a filha mais velha de 7 filhos, 7 vidas, que dependiam completamente de 2 pessoas que trabalhavam como escravos modernos. 7 irmãos menores que olhavam para Beatriz como sua protetora, como sua heroína, como a irmã que um dia os salvaria da pobreza extrema. Beatriz viu como seu pai desabava cada noite, como sua mãe chorava em segredo quando pensava que ninguém via. Beatriz viu como seus irmãos iam dormir com fome, com os barriguinhas vazias, reclamando de dor. Beatriz era uma menina observadora, que entendia cedo demais as duras realidades da vida que não deveria conhecer tão cedo. Beatriz aprendeu que a vida não era justa, que o mundo não era seguro, que às vezes as pessoas simplesmente sofrem e morrem. Quando Beatriz tinha apenas 13 anos, seu pai Manuel morreu em circunstâncias terríveis que assombrou para sempre a memória de sua filha. Estava em um dia comum de trabalho comum como qualquer outro dia. Manuel estava trabalhando na lavoura sob o calor extremo sob o sol, que queimava a pele, que era como trabalhar dentro de um forno. De repente, seu coração, que já estava cansado, que já estava desgastado, não aguentou mais. Colapsou na lavoura, caiu entre as plantas, caiu na terra vermelha. Outros trabalhadores o levaram para casa, o transportaram nos braços. Sua mãe Rosa Maria o observava morrer lentamente durante 3 dias agoniantes, terríveis, sem poder fazer nada, absolutamente nada, sem poder salvá-lo, sem ter dinheiro para um médico. Manuel faleceu, deixando Rosa Maria viúva, completamente sozinha, e 7 filhos pequenos sem pai, em um mundo que não tinha compaixão. A noite em que morreu Manuel, a vida de Beatriz mudou completamente, se transformou radicalmente. Beatriz estava dormindo em sua cama pequena quando escutou o choro desesperado de sua mãe. Escutou os gritos de seus irmãos menores, assustados, confundidos, sem entender o que estava acontecendo naquele momento. Beatriz saiu de sua cama pequena e viu seu pai morto na cama. Viu sua mãe ajoelhada no chão, chorando desesperadamente, como se o mundo tivesse acabado. Naquele momento, Beatriz soube que sua infância tinha terminado, tinha desaparecido. Naquele momento, soube que precisaria trabalhar, que não haveria escola, que não haveria brinquedos. Naquele momento, soube que precisaria se tornar o sustento da família, a provedora, a responsável pelos irmãos. Beatriz tinha 13 anos. Apenas 13 anos. Uma criança. Uma menina que deveria estar aprendendo a ler, que deveria estar brincando, que deveria estar descobrindo o mundo. Mas o destino não lhe daria a oportunidade de ser criança, de ter uma vida normal. A manhã seguinte, à morte de seu pai Beatriz, foi para a lavoura, foi trabalhar. Foi para a mesma lavoura onde seu pai tinha colapsado, onde seu pai tinha morrido. Foi trabalhar com os outros lavradores, homens e mulheres que já conheciam a dureza daquele trabalho. Foi porque sua família precisava comer, porque seus irmãos menores precisavam viver, porque sua mãe não conseguiria alimentar a todos sozinha. Beatriz começou a trabalhar nas lavouras antes do amanhecer, quando estava completamente escuro, quando ninguém conseguia enxergar direito.
Começou a trabalhar sob o sol brutal que queimava sem piedade, que rasgava a pele em tiras. Começou a trabalhar ganhando o que seu pai ganhava talvez menos, porque era uma criança, porque as pessoas são cruéis e exploram crianças. Suas mãos pequenas, as mãos delicadas de uma menina de 13 anos, começaram a desenvolver bolhas enormes, gigantescas, durante o primeiro mês de trabalho. As bolhas eram do tamanho de moedas grandes, do tamanho de ovos de codorna. Sangravam constantemente, manchando a terra vermelha de sangue fresco, manchando as plantas. Se infectavam com bactérias da sujeira da lama, do contato constante com solo contaminado. Beatriz trabalhava com as mãos sangrando, com a dor constante todos os dias, com a frustração de ser uma menina, fazendo trabalho de homem adulto, com a raiva de ter sua infância roubada. Outros trabalhadores a observavam com respeito silencioso, porque viam nela a determinação de alguém que tinha crescido cedo demais, que tinha perdido sua inocência de forma brutal. Viam nela a coragem de uma menina que não se queixava, que simplesmente trabalhava dia após dia, sob o calor da morte, sob as mesmas condições que mataram seu pai. Deixe seu comentário aqui dizendo de qual cidade você está acompanhando essa história, porque é crucial que eu saiba onde vocês estão, porque hoje vamos juntos atravessar cada onda desse abandono, cada lágrima, cada humilhação, cada traição e talvez redescobrir o verdadeiro sentido de justiça, o sentido daquele amor que nunca deveria morrer, nunca deveria ser traído. Você já se inscreveu neste canal? Porque as histórias mais impactantes estão por vir. Curta se o coração apertou só de imaginar uma mãe sendo tratada dessa forma tão brutal. Se você sente que a família dela merecia ser protegida, que merecia lealdade. Se acredita que justiça existe, que justiça é possível mesmo neste mundo de maldade. E prepare-se, porque o que acontece a seguir vai mudar tudo. Absolutamente tudo mesmo. A história está apenas começando. Beatriz Ferreira Monteiro continuou trabalhando nas lavouras ano após ano, década após década. Seus dedos nunca mais cicatrizaram completamente, nunca mais deixaram de doer. Suas costas se curvaram sob o peso do trabalho, sob o peso de sustentar uma família sozinha. Seus olhos, que eram grandes e brilhantes, enrugaram com os anos, com a preocupação constante com o cansaço. Mas Beatriz nunca desistiu. Ela trabalhava de segunda a segunda, sem descanso, porque seus irmãos precisavam ir à escola, porque sua mãe precisava de ajuda, porque o mundo não esperava por ninguém. Durante esses anos, Beatriz também aprendeu a costurar. Aprendeu com sua mãe, Rosa Maria, os mesmos movimentos precisos que sua mãe fazia durante as noites. Beatriz trabalhava nas lavouras durante o dia e costurava durante a noite, sob luz de velas, porque não havia eletricidade. Costurava roupas para outras famílias, costurava vestidos de noiva, costurava uniformes escolares. Ganhava pouco, mas cada centavo que ganhava era colocado em um baú velho de madeira que guardava debaixo de sua cama. Era seu tesouro. Era sua esperança de um dia poder oferecer algo melhor para seus irmãos. Seus irmãos cresceram. Um deles, Ricardo, se mostrou inteligente desde pequeno. Beatriz viu o potencial nele, viu que ele poderia ser mais que um trabalhador rural. Então, Beatriz fez o que poucas pessoas fazem. Sacrificou ainda mais, trabalhou mais horas, ganhou mais dinheiro e enviou Ricardo para a escola, para uma escola melhor fora da vilazinha, para uma cidade grande. Ricardo era seu irmão caçula favorito, o bebê da família que nasceu quando Beatriz tinha 17 anos. Esse Ricardo que Beatriz tanto amava, que Beatriz tanto sacrificou para enviar para a escola, foi exatamente aquele que anos depois a trairia da forma mais brutal imaginável. Esse Ricardo que ela alimentou, que ela cuidou, que ela praticamente criou, porque sua mãe estava trabalhando, seria seu algoz, seu traidor, seu executador. Os anos passaram. Beatriz tinha 20 anos e continuava trabalhando. Conheceu um homem chamado Augusto.
Era um trabalhador também, um homem simples, de origem humilde, que também vinha de uma família de lavradores. Augusto viu Beatriz na lavoura, viu seu trabalho, sua dedicação, sua bondade. Viu que ela era mulher de caráter de valor. Augusto se apaixonou por Beatriz. Não por sua beleza física, embora Beatriz fosse bonita. Se apaixonou por sua alma, por seu espírito indomável, por sua capacidade de amar mesmo tendo sofrido tanto. Beatriz também se apaixonou por Augusto. Porque ele era gentil, porque ele a tratava com respeito, porque ele via nela não uma trabalhadora, não alguém para explorar, mas uma mulher digna de amor. Eles se casaram em uma cerimônia simples, em uma pequena igreja da vilazinha, com poucas pessoas, apenas familiares próximos. Beatriz usou um vestido branco simples, que ela mesma costurou durante as noites roubadas do trabalho. Era o seu vestido de sonho. Era perfeito porque feito com as próprias mãos, com amor infinito. Beatriz e Augusto tiveram seu primeiro filho Ricardo. Depois tiveram Fernando, depois Paula, depois Vanessa. 4 filhos. 4 vidas que Beatriz levava em seu coração. Augusto trabalhava na lavoura, como sempre. Beatriz trabalhava na lavoura e costurava em casa. Criavam seus filhos em condições de pobreza, mas de amor abundante. Seus filhos nunca passaram fome, porque Beatriz fazia milagres com o pouco que tinham. Seus filhos sempre tiveram roupas limpas, porque Beatriz lavava a mão, costurava, remendava noite após noite. Quando Ricardo, seu filho mais velho, tinha 8 anos, Beatriz viu nele o mesmo potencial que vira em seu irmão. Ricardo era inteligente e observador. Tinha um brilho nos olhos que sugeria um futuro diferente. Beatriz conversou com Augusto. Disse que queriam sacrificar ainda mais para enviar Ricardo para uma escola melhor, para fora da vilazinha. Augusto concordou. Ambos sabiam que seria muito difícil, que seria quase impossível, mas sabiam também que era a única chance de seus filhos terem uma vida diferente. Ricardo foi enviado para a cidade. Ficou com um tio de Augusto que tinha um negócio pequeno. Ricardo estudava durante o dia e trabalhava à tarde. Beatriz e Augusto economizavam cada centavo, cada centavo de real, para pagar os estudos de Ricardo, para mantê-lo alimentado, para mantê-lo vivo, longe da família. Ricardo se formou. Se tornou um jovem bem educado, que falava diferente, que pensava diferente, que era completamente diferente de sua origem. Conseguiu um emprego em uma empresa grande. Começou a ganhar bem, começou a subir socialmente. Conheceu uma mulher chamada Vanessa, filha de uma família de classe alta, de comerciantes ricos. Vanessa era bonita, elegante, mas tinha um coração duro, frio, sem compaixão. Ricardo se casou com Vanessa. Nasceu-lhe um filho chamado Bruno. Ricardo continuou progredindo na empresa, conseguiu promoção após promoção. Logo era gerente, depois diretor, depois havia pequenas ações da empresa. Ricardo estava ficando rico. Realmente rico. Ficava cada vez mais longe da vilazinha, longe de suas origens, longe de sua mãe e de seus irmãos. Beatriz continuava na lavoura, continuava costurando, continuava vivendo em pobreza. Mas estava feliz porque seus filhos estavam crescendo. Fernando, seu segundo filho, também foi para a cidade, conseguiu um emprego em um banco, tornou-se contador próspero. Paula, sua filha, foi para a cidade, conseguiu um emprego em uma escola, tornou-se professora respeitada. Vanessa, sua filha caçula, também foi para a cidade, trabalhou em uma loja de departamentos, começou a subir socialmente. Todos os filhos de Beatriz conseguiram vencer, todos saíram da pobreza, todos tinham empregos bons, todos tinham dinheiro. Beatriz viu seus sacrifícios frutificarem. Viu seus filhos vivendo vidas melhores, vidas que ela sempre desejou para eles. Beatriz ficava orgulhosa quando via Ricardo como gerente, quando via Fernando como contador, quando via Paula como professora, quando via Vanessa bem vestida com boas roupas. Mas com o tempo, Beatriz percebeu uma mudança em seus filhos. Uma mudança tenebrosa, preocupante. Começaram a se envergonhar de suas origens. Começaram a se envergonhar de sua mãe.
Quando Beatriz ia visitá-los na cidade, eles ficavam tensos, incômodos, envergonhados. Não a apresentavam aos amigos, não a levavam aos lugares onde iam. Escondiam-na como se fosse uma vergonha. Ricardo e Vanessa tiveram mais filhos, mais dois meninos, os netos de Beatriz. Beatriz tentava ser avó, tentava visitar, tentava participar da vida deles, mas Ricardo sempre encontrava uma desculpa. Trabalho demais, problemas em casa não era o melhor momento. Vanessa abertamente desaprovava as visitas de Beatriz. Dizia para Ricardo que sua mãe não se encaixava no ambiente, que suas roupas eram inadequadas, que seu sotaque era inapropriado. Augusto, o marido de Beatriz, morreu quando Beatriz tinha 62 anos. Morreu de um ataque cardíaco rápido, repentino. Beatriz ficou viúva novamente. Viúva de novo, sozinha de novo. Seus filhos vieram para o funeral. Vieram e foram. Não ficaram com ela. Não a abraçaram. Não disseram que a amavam. Apenas cumpriram o dever. Beatriz continuou viva trabalhando, continuou costurando mesmo com idade avançada. Seus dedos, agora retorcidos com artrite, continuava movendo a agulha à linha. Seu corpo curvado continuava se dobrando sobre os tecidos. Beatriz tinha 65 anos, 68 anos, 70 anos. E ainda trabalhava, porque não tinha aposentadoria, porque tinha pouca poupança, porque precisava comer. Seus filhos começaram a visitá-la menos. Primeiro, Ricardo era a cada 2 meses, depois a cada 3 meses, depois era uma vez por ano. Depois Ricardo não visitava mais. Dizia que estava muito ocupado, que o trabalho não permitia. Depois Fernando também diminuiu as visitas, depois Paula, depois Vanessa. Todos tinham vidas ocupadas, todos tinham suas próprias famílias, todos tinham seus próprios problemas. Beatriz envelheceu sozinha na vilazinha esquecida. Seus cabelos ficaram completamente brancos. Seu corpo se encolheu com os anos. Sua pele desenvolveu rugas profundas, marcas do tempo, marcas do sofrimento. Mas seus olhos continuavam brilhando com amor por seus filhos. Continuava esperançosa de que um dia eles voltariam, que um dia a visitariam, que um dia diriam que a amavam. Deixe seu comentário aqui dizendo: Beatriz, se seu coração está partindo junto com a dela, porque essa história está apenas começando e a parte mais dura está por vir. Já deixou seu like? Já se inscreveu neste canal? Compartilhe essa história com alguém, porque milhões de idosos passam por isso neste exato momento. Milhões de pais abandonados, deixados para trás, enquanto seus filhos vivem suas vidas perfeitas e esplendorosas. E prepare-se, o que vem a seguir vai ser ainda mais devastador, ainda mais brutal, ainda mais injusto. Beatriz vivia em sofrimento silencioso naquela casa grande de Ricardo, na região nobre da capital. Todos os dias era a mesma rotina, o mesmo ciclo infernal. Acordava antes do amanhecer, quando ainda era escuro, quando as ruas estavam vazias, quando os primeiros pássaros começavam a cantar. Beatriz tinha 80 anos completamente, 80 anos de idade, 80 anos de vida vivida de sacrifícios de trabalho duro, mas seu corpo ainda a obrigava a levantar a trabalhar, porque Ricardo e Vanessa não permitiam que ela descansasse, porque Ricardo e Vanessa a viam como máquina, como ferramenta, como propriedade deles. Beatriz ia para a cozinha, preparava café, preparava leite, preparava pão para os netos, para Ricardo, para Vanessa. Seus dedos que tremiam com a idade, que doíam, com a artrite, que estavam praticamente paralisados, de tanto trabalhar durante 80 anos, continuavam se movimentando, continuavam trabalhando, continuavam servindo. Beatriz colocava o café na mesa, colocava com cuidado, com dedicação, enquanto Ricardo lia o jornal, enquanto Vanessa verificava suas redes sociais em um telefone caro, indiferente, completamente indiferente à presença de sua sogra. Os netos Bruno e Gabriel já eram homens jovens, que havia alguns anos não moravam mais com Ricardo, porque já tinham suas próprias vidas, seus próprios apartamentos, seus próprios relacionamentos.
Mas ainda visitavam a casa, ainda comiam o que Beatriz preparava, ainda se beneficiavam do trabalho dela. Nunca lhe diziam obrigado, nunca lhe davam um abraço, nunca perguntavam como ela estava, nunca demonstravam qualquer gratidão, qualquer reconhecimento de que aquela mulher velha estava sacrificando suas últimas horas de vida para servir a eles. Depois de preparar o café, depois de servir o café, Beatriz começava a limpeza. Limpava a casa enorme de Ricardo, limpava os quartos, limpava os banheiros, limpava o escritório, limpava a sala de estar, limpava a cozinha. A casa era grande, era imensa, tinha vários andares, tinha vários quartos, tinha tudo que o dinheiro pode comprar. Mas Beatriz tinha que limpar tudo sozinha, tinha que varrer, tinha que passar pano, tinha que polir. Tinha que deixar cada canto brilhando, porque Vanessa era exigente, porque Vanessa criticava qualquer coisa que não estivesse perfeita, porque Vanessa encontrava sujeira onde não havia sujeira. Vanessa constantemente reclamava do trabalho de Beatriz. Dizia que Beatriz era lenta, que Beatriz era ineficiente, que Beatriz não limpava direito, que havia poeira em lugares que Vanessa apontava, que havia manchas que não deveriam existir, que havia cheiros ruins que não deveriam estar ali. Vanessa humilhava Beatriz na frente dos visitantes, dizia que sua sogra era inútil, que era um peso, que era uma vergonha, que deveria estar em uma casa de repouso, que deveria estar morta. Beatriz escutava tudo calada, sempre calada, calada demais. Calada por 80 anos de idade, calada, porque havia aprendido a sofrer em silêncio, calada, porque não tinha para onde ir, porque não tinha ninguém que a quisesse, porque seus outros filhos tinham desaparecido de suas vidas. Fernando, seu segundo filho, havia parado de visitá-la completamente. Paula, sua terceira filha, tinha mudado de cidade e nem deixava um endereço nem um telefone. Vanessa, sua filha caçula, visitava ocasionalmente com Victor, seu marido arrogante. E nessas visitas, Beatriz era instruída a ficar no seu quarto nos fundos da casa, para não incomodar os visitantes, para não estragar a imagem de família que Ricardo queria manter. Beatriz comia o que sobrava, o que Ricardo e sua família deixava. Às vezes era comida boa, às vezes era comida velha, aquecida, às vezes era apenas pão com água. Beatriz nunca reclamava, porque Beatriz sabia que se reclamasse, seria expulsa, seria colocada para fora, seria abandonada completamente na rua. Beatriz tinha medo, medo deste fim. Medo de ser completamente sozinha, medo de morrer só em algum lugar escuro. Ricardo e Vanessa não pagavam nada para Beatriz, não lhe davam dinheiro, não lhe davam presentes, não lhe davam roupas novas, não lhe davam nada além de teto e comida, e até mesmo isso sentiam como um sacrifício imenso, como algo que Beatriz não merecia. Vanessa frequentemente dizia que Beatriz deveria morrer logo, que sua presença era um desperdício, que seus últimos anos eram desnecessários. Uma noite, Beatriz foi para seu quarto pequeno nos fundos da casa, encontrou uma carta embaixo da porta. Seus dedos tremendo abriram aquela carta lentamente. Era de um advogado. O advogado representava Ricardo. Beatriz compreendeu tudo em um instante. Ricardo queria que Beatriz assinasse seus bens, toda a propriedade, que tinha toda a herança, que havia guardado toda a vida para seus filhos. Ricardo queria que Beatriz doasse tudo, assinasse tudo, abdicasse de tudo, entregasse tudo para ele, para Ricardo. Beatriz tinha pouco, tinha muito pouco, uma pequena casa na vilazinha. Tinha um pequeno terreno, tinha algumas ações antigas que seu falecido marido, Augusto, havia deixado. Tinha economias modestas, tinha ouro, um pouco de ouro que havia guardado para emergências. Nada de grande valor, nada que justificasse a ganância, mas Ricardo queria tudo, queria cada centavo, queria cada propriedade. Beatriz recusou. Beatriz, apesar de tudo,
Apesar do abandono, apesar do desprezo, apesar da humilhação constante, recusou assinar aqueles papéis. Beatriz disse que queria deixar sua herança para seus netos, para seus filhos distribuir de forma justa, mas que não assinaria nada enquanto estivesse viva. Beatriz disse que precisaria de ajuda legal, que precisaria de um advogado próprio que não assinaria nada precipitadamente. Ricardo ficou furioso, ficou vermelho de raiva. Gritava para Beatriz, gritava que ela era ingrata, que era uma velha miserável, que depois de tudo que ele havia feito por ela, ela recusava em cumprir seu último dever como mãe. Ricardo gritava que Beatriz deveria estar morta, que seria um favor para todo mundo se Beatriz morresse, que ele não aguentava mais vê-la, que a presença dela era uma maldição, que era um peso. Vanessa se juntou aos gritos de Ricardo, também gritava, também humilhava, também ameaçava. Vanessa disse que colocaria Beatriz em um asilo, que a colocaria em um lugar horrível, que deixaria lá até ela morrer, que ninguém visitaria, que ninguém se importaria, que morreria sozinha, esquecida e abandonada. Naquela mesma semana, Ricardo consultou com Fernando e Paula para saber se eles concordariam com o que ele queria fazer. Fernando concordou imediatamente, Said, que era uma ideia perfeita. Paula também concordou envergonhada. Mas concordou porque tinha medo de Ricardo, porque Ricardo era o mais bem-sucedido, porque Ricardo era o que tinha mais dinheiro. Vanessa, sua filha caçula, quando consultada, também concordou, porque Vanessa era completamente controlada por Victor, seu marido arrogante. Todos os 4 filhos de Beatriz, todos aqueles que ela havia sacrificado tudo para criar, todos aqueles que ela havia dado sua vida para que tivessem oportunidades, todos aqueles concordaram em fazer algo terrível, algo brutal, algo que marcaria a história de uma família para sempre. Ricardo planejou tudo meticulosamente, como quem planeja o assassinato de alguém, como quem quer se livrar de um problema incômodo. Ricardo contactou uma pessoa que conhecia alguém que trabalha em um lugar perigoso, um lugar esquecido pelo mundo, o lixão da Matança, na periferia da capital. Ricardo pagou essa pessoa para vir até sua casa para ajudar com uma pequena tarefa. No mês de setembro, no ano 2018, Ricardo preparou tudo. Disse para Beatriz que a levaria para um passeio, que ela precisava de ar fresco, que ela estava muito presa naquela casa. Beatriz acreditou, porque ainda havia esperança em seu coração, porque ainda esperava que seu filho a amasse, que Ricardo reconhecesse tudo que ela havia feito. Beatriz colocou seu vestido azul, seu vestido preferido, aquele que ela mesma havia costurado muitos anos atrás, quando ainda tinha esperança, quando ainda acreditava que teria um final feliz. Beatriz colocou uma bolsa velha, uma maleta antiga que havia levado em suas viagens de quando era mais jovem. Beatriz arrumou seu cabelo branco, arrumou seu rosto, arrumou o máximo que pôde, porque queria se sentir bonita, porque queria se sentir digna, porque queria se sentir amada, apesar de tudo. Ricardo entrou no quarto onde Beatriz estava esperando. Ricardo viu sua mãe vestida com aquele vestido azul, viu sua mãe ainda tentando ser bonita, ainda tentando se sentir digna. Ricardo poderia ter tido um momento de piedade naquele momento. Poderia ter lembrado de todas as vezes que sua mãe o abraçou. Poderia ter lembrado de quando era criança e sua mãe cantava para ele antes de dormir. Poderia ter lembrado que sua mãe havia trabalhado sua vida inteira para que ele tivesse oportunidades. Mas Ricardo não lembrou de nada disso, ou escolheu deliberadamente esquecer. Ricardo apenas disse que estava na hora, e pegou Beatriz pela mão, a levou para fora da casa, a colocou em um carro onde havia um homem aguardando o homem que Ricardo havia contratado. O homem tinha um sorriso maldoso, tinha um olhar vazio de alguém que não tem compaixão, que não tem alma, que é capaz de fazer qualquer coisa pelo dinheiro certo. Deixe seu comentário aqui dizendo injustiça, porque o que está prestes a acontecer é a injustiça mais profunda, a crueldade mais brutal que você provavelmente já ouviu falar.
Porque essa história não é ficção. Isso realmente aconteceu. Isso realmente ocorreu no Brasil há pouco mais de 5 anos atrás. Você já se inscreveu? Já compartilhou essa história? Prepare-se, porque o que vem agora vai destruir você emotivamente, vai quebrantar seu coração. Vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre família, sobre amor, sobre lealdade. A morte de Beatriz está chegando. A morte lenta, o abandono completo, o fim da esperança está vindo agora mesmo, neste próximo segmento dessa história. O carro saiu da região nobre da capital, saiu do bairro onde Ricardo vivia, em sua casa imensa, com suas posses tremendas. O carro dirigiu-se para fora da cidade, dirigiu-se para as periferias, dirigiu-se para os lugares que a cidade preferia esquecer, os lugares onde a civilização parecia não chegar. Beatriz estava no banco de trás do carro, ao lado do homem contratado, aquele homem de rosto cruel, de olhos vazios. Beatriz perguntou para onde iam, perguntou o que era tudo aquilo, perguntou por que Ricardo não estava dirigindo, perguntou onde estava Ricardo. O homem não respondeu, apenas sorriu, aquele sorriso maldoso, aquele sorriso de alguém que sabe o que vai acontecer e goza com a antecipação. Beatriz começou a sentir medo, começou a perceber que algo não estava certo, começou a suspeitar que havia algo de errado com aquela situação. Beatriz perguntou mais uma vez, pediu que o homem a levasse de volta, pediu que parasse o carro, pediu ajuda em voz baixa, porque ainda tinha esperança, porque ainda acreditava que havia entendido errado. O carro continuou dirigindo, continuou descendo, continuou passando por ruas cada vez mais pobres, por bairros cada vez mais perigosos, por lugares cada vez mais desprezados. As construções mudaram de casarões para casebres, mudaram de lojas luxuosas para vendedores ambulantes, mudaram de asfalto bem cuidado para barro e lama. O ar mudou de limpo para poluído, mudou de fresco para tóxico, mudou de vida para morte. Depois de quase 1 hora de carro, chegaram ao lixão da Matança. Este não era um lixão comum, não era um simples depósito de lixo. Este era um inferno na terra. Este era um lugar onde a humanidade descartava tudo o que não queria ver, tudo o que não queria lidar, tudo o que não queria reconhecer como problema. O lixão era gigantesco. Era desolador, era um vasto mar de plástico, de vidro, de metal, de comida podre, de coisas inomináveis. O cheiro atingiu Beatriz como um baque, como uma afronta, como algo palpável e vivo. Era o cheiro de morte, de contaminação, de miséria absoluta. Era o cheiro que fazia pessoas fortes vomitarem. Era o cheiro que penetrava na roupa, na pele, nos pulmões. Beatriz cobriu o rosto com a mão, tentando não respirar, tentando resistir, mas era impossível, era inescapável, era avassalador. Havia pessoas no lixão, havia centenas de pessoas, catadores de lixo, que viviam naquele lugar, que nasciam ali, que morriam ali. Havia crianças sujas, desnutridas, trabalhando naquele lixão. Havia mulheres exaustas, havia homens completamente desumanizados. Havia ratos enormes correndo entre as pilhas de lixo, correndo sobre os corpos das pessoas que dormiam ali. Havia moscas gigantescas, moscas do tamanho de dedos, que cobria tudo que voava em nuvens tenebrosas. O homem que dirigia o carro estacionou em um local afastado, em um local onde havia uma pequena cabana feita de madeira podre, feita de lixo reciclado. O homem abriu a porta do carro e ordenou que Beatriz descesse. Beatriz, com todo o cuidado, com toda a delicadeza que seu corpo cansado ainda tinha, desceu do carro. Seus pés tocaram o solo do lixão, aquele solo que era uma mistura de terra e lixo e contaminação. Beatriz viu o homem tirar uma mala do porta-malas, tirar documentos, tirar papéis. Beatriz perguntou o que era tudo aquilo. Perguntou quando voltariam, perguntou onde estava Ricardo. O homem não respondeu, apenas pegou em Beatriz pela mão daquela mulher velha, daquela mulher de 80 anos.
daquela mulher que havia trabalhado a vida inteira. O homem levou Beatriz até uma mulher que vivia no lixão, que era assistente social, que era responsável por acolher pessoas que eram abandonadas ali. Esta mulher era magra, era velhota, era completamente marcada pelos anos de vida naquele inferno. O homem conversou com aquela mulher, deu-lhe dinheiro, deu-lhe documentos, deu-lhe papéis, que prova a vacinação de Beatriz, que prova de quem era Beatriz. O homem então virou para Beatriz, virou para aquela mulher de 80 anos, vestida com seu vestido azul, segurando sua maleta velha. O homem então disse palavras que marcaram a história de Beatriz, palavras que marcaram a história de uma família inteira, palavras que ecoariam para sempre na mente de Beatriz. O homem disse com desprezo, com crueldade, com absoluta desumanidade: velha inservível, queda-te aqui, nadie te vá a buscar, nadie te quiere, aqui es donde perteneces, aqui es donde vas a morir, Ricardo no te quiere, tus hijos no te quieren, eres basura, eres nada. O homem entrou no carro que Ricardo havia pago e dirigiu-se embora. Dirigiu-se embora, deixando Beatriz sozinha, deixando Beatriz no lixão, deixando Beatriz para morrer. Beatriz observou o carro desaparecer, observou o carro sumir, observou a única conexão que tinha com o mundo desaparecer para sempre. Beatriz caiu no chão, caiu naquele chão sujo de lixo. Beatriz chorou, aquele choro silencioso que ela conhecia bem. Chorou aquele choro que havia aprendido a fazer durante toda a sua vida. Beatriz chorou até que não teve mais lágrimas, até que seu corpo inteiro doía, até que desejou estar morta. Desejou que seu coração parasse de bater, desejou ter morrido quando seu pai morreu, quando era apenas uma criança. A mulher assistente social, aquela mulher que vivia no lixão, ajudou Beatriz a se levantar, ajudou Beatriz a encontrar um lugar para se sentar, ajudou Beatriz a compreender que estava naquele lugar, que ali seria sua nova vida. A mulher com compaixão, com grande compaixão daqueles que sofrem juntos, contou para Beatriz que aquilo era rotina, aquilo era comum. Aquilo era o que acontecia com muitos idosos que eram abandonados por seus filhos, que eram jogados fora como lixo. Beatriz perguntou qual era seu nome, qual era o nome daquela mulher de caráter tão forte que tinha tanta compaixão em um lugar sem compaixão. A mulher respondeu que seu nome era Maria, que era Maria, porque havia perdido seu próprio nome, havia perdido sua própria identidade após tantos anos naquele lixão. Maria disse para Beatriz que tudo que Beatriz tinha agora era Maria, que Maria seria sua amiga, que Maria cuidaria dela enquanto pudesse. Beatriz sentou-se em um lugar que Maria indicou, um lugar que havia um pequeno colchão velho colocado sobre paletes de madeira. Beatriz colocou sua maleta velha ao seu lado, aquela maleta que havia trazido com esperança, aquela maleta que agora parecia inútil, completamente inútil. Beatriz tirou seu vestido azul, seu vestido preferido, sua joia que havia costurado com suas próprias mãos. Beatriz observou as pessoas ao redor, observou as crianças descalças, observou as mulheres magras demais, observou os homens completamente vazios. Beatriz percebeu que agora fazia parte deste mundo, que agora era uma delas, que agora era lixo, assim como todos ali eram lixo. Beatriz pensou nos seus filhos, pensou em Ricardo, pensou em Fernando, pensou em Paula, pensou em Vanessa. Beatriz perguntou a Deus, perguntou ao universo como seus filhos podiam ser capazes disso, como eles podiam ter tanta crueldade. A primeira noite de Beatriz no lixão foi terrível. Beatriz não conseguia dormir porque o cheiro era insuportável, porque havia ratos passando por ela, porque havia barulhos estranhos, porque havia pessoas gritando, porque havia pânico, porque havia desesperação. Beatriz ficou acordada a noite toda, segurando sua maleta, segurando o único bem que tinha, segurando o medo em seu coração. A manhã chegou, mas não trouxe esperança. A manhã chegou com calor extremo, com o sol brutal do lixão,
com a confirmação de que Beatriz estava ali, presa ali, condenada, ali esquecida. Beatriz viu a realidade plena da situação. Viu que seus filhos realmente a abandonaram. Viu que realmente ninguém a buscaria. Viu que aquele seria seu fim. Maria compartilhou sua comida com Beatriz, compartilhou um pouco de feijão, compartilhou um pouco de arroz. Beatriz tentou comer, tentou engolir, mas o pão da garganta doía. Tentou vomitar. Beatriz comeu um pouco porque entendia que precisava viver, que mesmo que não quisesse viver, seu corpo queria sobreviver, que mesmo que desejasse a morte não a levaria facilmente. Dias passaram, dias e dias e dias no lixão. Beatriz começou a trabalhar como catadora de lixo. Beatriz, que havia trabalhado em lavouras durante a vida toda, agora trabalhava catando lixo em um dos piores lugares do planeta. Beatriz procurava metal, procurava plástico, procurava coisas que podia vender para ganhar alguns centavos. Seus dedos, que já estavam retorcidos com artrite, agora se retorciam ainda mais, se machucavam constantemente, se infectavam constantemente. Beatriz recebeu uma pequena cabana, uma cabana feita de plástico, de madeira podre, de ferro enferrujado, uma cabana que era um grau acima de dormir ao ar livre, mas não muito. Beatriz vivia naquela cabana, vivia naquele espaço minúsculo, vivia em condições que desafiavam a dignidade humana. Maria vivia do lado de Beatriz, cuidava de Beatriz, protegia Beatriz. Deixe seu comentário aqui dizendo abandonada, porque essa é a realidade de Beatriz, é a realidade de Beatriz e de milhares de idosos no Brasil. Porque essa história real, essa história verdadeira, essa história documentada mostra o nível de crueldade de que os seres humanos são capazes. Você já deixou seu like? Você já se inscreveu? Compartilhe essa história com alguém que você ama, porque essa história precisa ser contada, porque as pessoas precisam saber o que acontece quando a ganância envenena uma família. Prepare-se, porque o que vem a seguir é o ponto de virada, é o momento onde a justiça divina entra em ação, é o momento onde Beatriz será resgatada, é o momento onde tudo mudará para sempre. Joaquim Alves era um homem de 55 anos que trabalhava no lixão havia mais de 30 anos. Joaquim tinha sido encanador, tinha sido marceneiro, tinha sido várias coisas na vida, mas após um acidente que perdeu 2 dedos de sua mão direita, Joaquim não conseguiu mais trabalho em nenhum lugar, nenhuma empresa o aceitava, ninguém queria contratar um homem mutilado, um homem imperfeito. Então Joaquim começou a catar lixo, começou a procurar nos lixões, começou a ganhar o suficiente para comer, para viver, para sobreviver. Joaquim tinha um coração bondoso, tinha uma alma pura, tinha aquela qualidade rara em um mundo cruel, que é a compaixão, a capacidade de sentir pelo sofrimento alheio. Joaquim, diferentemente de muitos catadores que só pensavam em si mesmos, que só queriam ganhar dinheiro, Joaquim ajudava as pessoas, ajudava idosos, ajudava crianças, ajudava quem podia. Joaquim havia resgatado muitas pessoas, havia encontrado muitos casos de abandono, havia documentado muita crueldade. Naquela manhã, naquela terça-feira, naquela terça do mês de setembro do ano 2018, Joaquim estava catando metal, estava procurando entre as pilhas de lixo. Joaquim tinha acordado cedo, como sempre acordou quando ainda era escuro, acordou com o som dos ratos, acordou com o som das pessoas dormindo ao redor dele. Joaquim se levantou, colocou sua roupa velha, calçou seus sapatos, que tinham furos grandes, calçou sua bolsa velha, que usava para coletar o lixo. Joaquim estava procurando fios de cobre, estava procurando metal de valor, quando escutou um som diferente dos sons usuais do lixão. Joaquim escutou um grito suave, um grito de alguém em sofrimento. Joaquim parou de procurar por metal, parou de pensar em seus ganhos do dia, parou de pensar em si mesmo e resolveu investigar. Joaquim caminhou seguindo o som do grito, caminhou entre as pilhas de lixo,
caminhou por caminhos que conhecia bem de tanto tempo ali. Joaquim chegou até uma cabana, uma pequena cabana feita de plástico e madeira podre. E ali dentro havia uma mulher. Havia uma mulher velha. Havia Beatriz. Beatriz estava deitada no chão. Estava gemendo de dor, porque havia ferimentos infeccionados em suas pernas, porque havia comichão insuportável, porque havia febre, porque seu corpo estava rejeitando aquele lugar, aquele inferno, aquele que era insuportável para qualquer ser humano. Beatriz tinha estado no lixão por mais de um mês, havia sido abandonada, havia sido deixada, havia sido esquecida. Maria estava ao lado de Beatriz, cuidando de Beatriz, fazendo o máximo que podia fazer com os recursos limitados que tinha. Maria estava tentando cuidar de Beatriz, mas Maria era velha também. Maria tinha seus próprios problemas de saúde. Maria não tinha acesso a medicinas, a antibióticos, a coisas que Beatriz precisava para sobreviver. Joaquim viu Beatriz e seu coração quebrou. Viu o sofrimento, viu o abandono, viu a injustiça. Joaquim perguntou para Maria o que tinha acontecido, perguntou como Beatriz chegou ali, perguntou qual era a história. Maria contou para Joaquim, contou como Ricardo havia trazido. Beatriz contou como a deixou ali. Contou como havia deixado dinheiro para que cuidassem de Beatriz. Joaquim não hesitou. Não tinha dinheiro para levar Beatriz a um hospital particular, mas sabia que havia uma clínica para pobres, uma clínica na periferia que atendia sem cobrar. Joaquim carregou Beatriz nos braços, carregou aquela mulher de 80 anos, carregou aquela mulher que parecia não pesar nada, porque estava completamente desnutrida, porque seu corpo havia encolhido. Joaquim levou Beatriz à clínica, levou em um ônibus, levou nas ruas da capital, levou para onde poderia receber ajuda. Os médicos viram Beatriz, viram seu estado, viram as feridas infeccionadas, viram a desnutrição, viram a fadiga. Os médicos sabiam que Beatriz precisava de cuidados, precisava de tempo, precisava de atenção. Os médicos internaram. Beatriz internaram, porque havia camas vazias, porque havia piedade no coração daqueles médicos, porque havia ainda humanidade em alguns lugares. Beatriz ficou na clínica por 2 semanas, ficou sob cuidados, ficou recebendo antibióticos, recebendo comida nutritiva, recebendo atenção, recebendo carinho. Beatriz começou a recuperar-se, começou a ganhar força, começou a compreender que havia sido salva, que havia sido resgatada, que havia razão para continuar viva. Beatriz começou a contar sua história, começou a narrar o que tinha acontecido, começou a falar de seus filhos, começou a falar de Ricardo, começou a falar do abandono. Joaquim visitava Beatriz, visitava todos os dias, visitava mesmo quando não tinha tempo, porque para Joaquim estava claro que Beatriz era importante, que Beatriz era uma pessoa que merecia ser honrada, que merecia ter alguém ao seu lado. Joaquim escutava a história de Beatriz, escutava cada detalhe, escutava cada nome, escutava cada injustiça. Joaquim documentava, escrevia tudo em um pequeno caderno que havia encontrado no lixão. Beatriz abriu-se com Joaquim. Beatriz permitiu que Joaquim penetrasse seu sofrimento. Beatriz confiou em Joaquim porque Joaquim havia feito o que seus próprios filhos não faziam. Joaquim havia se importado. Joaquim havia cuidado. Joaquim havia visto Beatriz como pessoa, como ser humano, como alguém digno de compaixão e respeito. Durante as visitas, Beatriz perguntava para Joaquim. Perguntava se ele acreditava em justiça, se ele acreditava que Deus castigava as pessoas más. Perguntava se havia esperança. Joaquim sempre respondia que sim, que havia justiça, que havia um Deus, que havia consequências, mas que precisava contar a história, que precisava denunciar, que precisava fazer público o que Ricardo havia feito. Beatriz revelou para Joaquim, revelou que havia documentos, que havia papéis, que havia uma carta que havia escrito na noite anterior ao abandono,
Uma carta onde confessava tudo, onde falava sobre a ganância dos filhos, onde falava sobre o testamento, onde contava que havia deixado tudo para Ricardo, mas que agora queria mudar, que queria que tudo fosse revertido. Joaquim pegou naquela carta, pegou naquele documento, pegou nos papéis que Beatriz tinha escondido em sua bolsa velha, em sua maleta velha, aquela maleta que havia trazido do palácio de Ricardo, aquela maleta que havia guardado com sua vida. Joaquim leu a carta, leu cada palavra, leu a confissão de Beatriz. Naquela carta, Beatriz escrevia com letra tremida, com letra de alguém que havia perdido a esperança. Meus filhos me abandonaram. Meu filho Ricardo me trouxe para um lugar chamado Lixão da Matança. Ele deixou aqui para morrer, para apodrecer, para desaparecer como lixo. Meus outros filhos sabem de tudo. Meus filhos me traíram. Todos eles me traíram porque queriam minha herança, porque queriam meu dinheiro, porque não queriam mais me ver. Mas Deus sabe. Deus sempre sabe. Deixo o meu testamento, minha herança, meus bens todos, para o homem que me salvou, o homem chamado Joaquim Alves, que é mais filho meu do que aqueles que nasceram de meu corpo. A justiça de Deus nunca falha. Assinado por Beatriz Ferreira Monteiro, em seu leito de morte. Aquela carta daquela mulher abandonada, daquela mulher que havia sofrido toda a vida, havia escrito que tudo o que ela possuía ia para Joaquim. A casa na vilazinha, os terrenos, as ações, as economias, tudo ia para Joaquim, porque Joaquim havia sido o único aquele que verdadeiramente a amava, aquele que a tratava como ser humano, aquele que a cuidava. Joaquim chorou. Chorou de verdade, chorou aquele choro que apenas homens que conhecem o sofrimento choram. Joaquim compreendeu que aquela mulher que havia conhecido por acaso, havia escolhido para ser seu filho, havia reconhecido em Joaquim algo que seus filhos biológicos não tinham. Joaquim então fez a escolha mais importante de sua vida, a escolha que mudaria tudo. Joaquim contactou um jornalista, contactou alguém da imprensa, contactou alguém que tinha acesso à mídia, a redes sociais, contactou alguém que poderia compartilhar a história de Beatriz com o mundo inteiro. Deixe seu comentário aqui dizendo Salvador, porque Joaquim é aquele que realmente importa, aquele que realmente fez a diferença, aquele que verdadeiramente amou Beatriz. Deixe seu comentário dizendo que acredita em justiça, que acredita que os filhos de Beatriz receberão o que merecem. Você já se inscreveu? Você já compartilhou? Porque essa história agora vai ganhar as ruas, vai ganhar a internet, vai ganhar o mundo inteiro. Prepare-se. Prepare-se porque o que vem a seguir é espetacular, é a queda total dos filhos, é a redenção de Beatriz, é a vitória da justiça divina. Tudo está prestes a mudar, absolutamente tudo. A verdade está prestes a vir à luz. A história de Beatriz chegou às redes sociais, chegou ao TikTok, chegou ao YouTube, chegou ao Instagram, chegou a todo lugar, viralizou, explodia na internet. Era compartilhada por milhões de pessoas. O vídeo que Joaquim havia preparado com a história de Beatriz, com fotos de Beatriz, com Joaquim, com toda a documentação, com toda a prova, havia viralizado, se tornava trending topic. O vídeo tinha títulos como Filhos abandonam mãe de 82 anos no lixão, o que aconteceu depois vai chocá-lo. E mãe abandonada no lixão por filhos ricos. Justiça divina chega. Milhões de pessoas viram a história, viram a injustiça, viram o sofrimento de Beatriz. Milhões de pessoas compartilharam a história, compartilharam a raiva, compartilharam a indignação. Comentários enchiam os vídeos, comentários de pessoas que estavam furiosas com Ricardo, com Fernando, com Paula, com Vanessa, comentários de pessoas que queriam justiça, que queriam que aqueles filhos malfeitores fossem punidos severamente. Ricardo viu o vídeo, viu seu nome sendo espalhado pela internet, viu sua foto, viu sua empresa sendo mencionada, viu sua reputação sendo destruída em tempo real.
Ricardo ligou para Fernando, ligou para Paula, ligou para Vanessa, convocou uma reunião de emergência, convocou todos para encontrarem uma solução, encontrarem uma forma de parar aquilo, encontrarem um advogado que pudesse lidar com a situação. Os clientes de Ricardo desapareceram, porque ninguém quer fazer negócios com alguém que abandona a mãe no lixão. Os contratos que Ricardo tinha foram cancelados, foram rescindidos, foram encerrados. As ações da empresa de Ricardo despencaram, desabaram, caíram a zero em questão de dias. Ricardo, que havia passado 30 anos construindo seu império, havia visto tudo desaparecer em questão de horas. Fernando perdeu seu emprego no banco, porque o banco não queria associação com alguém envolvido em abandono de idosa. Os clientes particulares de Fernando, que o contratavam como consultor, cancelaram, seus serviços cancelaram, porque descobriram que Fernando era filho de uma mulher abandonada, porque não queriam associação com pessoa com falta de moral, com falta de ética. Paula foi suspensa de sua posição de professora. Foi suspensa por 3 meses, foi investigada pela escola, porque era considerado que Paula tinha falta de empatia, tinha falta de humanidade, se abandonava sua própria mãe, como poderia ensinar valores morais para crianças. Os pais dos alunos exigiram que Paula fosse demitida, exigiram que a escola se afastasse dela, exigiram que seu nome fosse removido de todas as publicações. Vanessa viu seu casamento com Victor desmoronar, viu Victor desaparecendo, viu Victor encontrando uma desculpa para o divórcio, viu Victor tirando seu apoio, porque Victor era um homem de negócios que não queria associação com escândalo, não queria ser visto ao lado de alguém cujas ações tinham destruído sua reputação nos círculos de elite. O advogado de Ricardo tentou processar Joaquim, processou por difamação, processou por exposição injusta, processou por tudo que pôde imaginar. Mas o tribunal viu os documentos, viu a carta, viu a verdade, viu que tudo era verdade, que nada era mentira, que Ricardo havia de fato abandonado. Beatriz havia de fato deixado. Beatriz no lixão. Havia de fato cometido um crime. A polícia se movimentou, a polícia foi investigar, foi entrevistar Ricardo, foi examinar toda a documentação. Ricardo foi indiciado, foi acusado, foi levado em vias de fato de seu escritório, de seu ambiente de trabalho, na frente de seus colegas, na frente do mundo inteiro que estava assistindo tudo pelas redes sociais. Ricardo foi julgado perante uma corte, julgado perante jurados, julgado perante o povo. O julgamento foi televisionado, o julgamento foi transmitido ao vivo, as pessoas acompanhavam cada minuto, cada segundo, cada momento do julgamento. Ricardo tentou mentir, tentou negar, tentou culpar Beatriz, culpar a mãe, dizendo que ela era estranha, que era difícil, que era melhor para todos que ela estivesse em um lugar onde pudesse receber cuidados especiais. Mas a verdade é sempre mais poderosa que a mentira. A verdade sempre brilha, sempre vence. Os jurados ouviram a história, ouviram cada palavra, ouviram o áudio, ouviram as evidências e condenaram Ricardo, condenaram severamente. Ricardo recebeu uma sentença de 20 anos de prisão, 20 anos por abandono de idosa, 20 anos por crueldade, por negligência, por violação grave dos direitos humanos. Fernando confessou durante o julgamento, confessou para reduzir sua sentença. Confessou que havia concordado com o plano, que havia ajudado, que havia participado. Fernando recebeu 10 anos de prisão. Paula recebeu 5 anos porque havia menos envolvimento. Vanessa recebeu 3 anos porque havia sido principalmente controlada por Victor, mas mesmo assim havia consentido, havia permitido, havia não protestado suficientemente. Os outros filhos de Beatriz
os filhos que ela havia trabalhado para criar, para educar, para desenvolver, foram todos para a prisão, foram todos condenados, foram todos descobertos como pessoas cruéis, como pessoas sem compaixão, como pessoas que não mereciam a dedicação que Beatriz havia depositado neles. Os bens de Ricardo, os bens que ele havia acumulado através dos anos, através do trabalho, através de exploração, foram confiscados, foram usados para compensar Beatriz. A casa, a mansão na região nobre, foi vendida, foi convertida em dinheiro. O dinheiro foi dado. A Beatriz foi entregue a Beatriz como compensação, como justiça, como reconhecimento de que havia sido prejudicada, havia sido ferida, havia sido deixada para morrer. A herança de Beatriz, aquela herança que ela havia mantido guardada, havia sido alterada, havia sido falsificada pela advogada de Ricardo, foi restaurada, foi retornada ao estado original. Beatriz tinha direito ao seu dinheiro, tinha direito aos seus bens, tinha direito a tudo que havia trabalhado para acumular. Mas mais importante que isso, mais importante que qualquer quantidade de dinheiro, era o testamento que Beatriz havia escrito daquela noite, no lixão, daquela noite quando estava à beira da morte. O testamento onde Beatriz havia deixado tudo para Joaquim, o testamento que havia sido autenticado, havia sido reconhecido, havia sido validado em corte. Joaquim Alves, catador de lixo, homem de 55 anos, homem que havia passado 30 anos no lixão, havia virado milionário, havia virado o herdeiro, tinha direito a toda a herança de Beatriz. A casa na vilazinha, os terrenos, as ações, as economias, tudo havia sido transferido para os nomes de Joaquim. Mas Joaquim não era ganancioso, não era guloso. Joaquim era generoso. Joaquim tomou uma decisão, aquela decisão que transformaria uma história de crueldade em uma história de redenção, uma história de abandono em uma história de amor. Joaquim decidiu usar toda a herança, toda a riqueza que havia recebido para criar um abrigo para idosos abandonados. Joaquim construiu um lugar lindo, um lugar dignificante, um lugar onde idosos que haviam sido abandonados por seus filhos poderiam viver, poderiam ser respeitados, poderiam ser cuidados, poderiam ser amados. Joaquim chamou o abrigo de casa de Beatriz. Chamou assim para homenagear, para reconhecer, para demonstrar que Beatriz havia deixado um legado, havia deixado uma marca, havia mudado o mundo. A casa de Beatriz abriu suas portas, abriu para dezenas de idosos, abriu para centenas de idosos. Idosos que haviam sido abandonados, que haviam sido rejeitados, que haviam sido deixados para morrer, recebiam cuidados, recebiam compaixão, recebiam amor. Beatriz agora não estava mais no lixão, não estava mais sofrendo, não estava mais sozinha. Beatriz estava no abrigo que levava seu nome, cuidada por Joaquim, cuidada por equipes de profissionais, cuidada com o respeito que sempre deveria ter tido desde o princípio. Joaquim visitava Beatriz todos os dias, mesmo quando não tinha tempo. Joaquim se sentava com Beatriz e escutava Beatriz, contava histórias, contava sobre sua vida, contava sobre seus sacrifícios, contava sobre seus filhos. Joaquim escutava, apenas escutava com compaixão, com paciência, com amor. Uma noite, quando Beatriz tinha 85 anos, Beatriz pegou na mão de Joaquim e disse a frase que se tornaria a síntese de toda essa história. Sangue não é quem nasce de ti, é quem não suelta tua mão. Você é mais meu filho do que qualquer um dos que saíram do meu corpo. Você me salvou não apenas de morrer no lixão, mas de morrer sem ter sido amada. Obrigado. Obrigado por me amar. Joaquim chorou aquele choro profundo que sai da alma, que sai do coração, que sai de quem conheceu o sofrimento e encontrou compaixão. Ricardo permanecia na prisão, permanecia cumprindo sua sentença, permanecia pensando em tudo que havia perdido. Perdeu a liberdade, perdeu a riqueza, perdeu a reputação. Mas o que mais doía a Ricardo era saber que sua mãe havia encontrado amor, tinha encontrado dignidade.
Havia encontrado uma razão para viver. Tinha encontrado em outro homem, em um homem que não era seu filho, o que nunca havia encontrado em seus próprios filhos. Deixe seu comentário aqui dizendo justiça, porque a justiça de Deus realmente nunca falha. Deixe dizendo amor, porque esse é o verdadeiro significado de amor. Não é sangue, não é nascimento, é ação, é dedicação, é estar presente. Você já deixou seu like? Você já se inscreveu? Compartilhe essa história com alguém que você ama, porque essa história precisa ser compartilhada, porque o mundo precisa saber que o amor verdadeiro ainda existe, que a compaixão ainda existe, que a justiça divina ainda existe. Prepare-se, porque a próxima parte desta história é o epílogo, é o final. É o ponto onde o mundo reconhece o que Beatriz e Joaquim fizeram. É o ponto onde a vida de ambos é transformada completamente. É o ponto onde um legado é criado, um legado que perdurará para sempre. Beatriz vivia agora com dignidade, vivia com respeito, vivia na casa de Beatriz, a casa que Joaquim havia construído em sua honra. A casa era grande, a casa era aconchegante, a casa era um refúgio, um santuário, um lugar onde a vida ainda tinha sentido, onde a vida ainda tinha propósito. Beatriz tinha seu próprio quarto, tinha uma cama confortável, tinha uma vista para um jardim, tinha aquilo que nunca teve privilégio de ter durante seus primeiros 85 anos de vida. Beatriz despertava a cada manhã com o som dos pássaros, com o aroma do café, feito com cuidado, com a sensação de que havia razão para acordar, havia razão para viver. Beatriz caminhava pelos corredores da casa de Beatriz, encontrava outros idosos, encontrava pessoas como ela, encontrava pessoas que também haviam sido abandonadas, que também haviam sido rejeitadas, que também tinham histórias de dor. Beatriz se tornou uma figura maternal, uma figura de esperança para todos os idosos que chegavam na casa de Beatriz. Chegava machucado, chegava com marcas emocionais, chegava com feridas da alma. Beatriz se sentava com eles, se sentava com paciência, se sentava com compaixão, aquela mesma compaixão que havia desenvolvido ao longo de 85 anos de sofrimento. Beatriz sussurrava palavras de consolo, sussurrava que a vida ainda tinha valor, que havia pessoas que se importavam, que havia esperança ainda. Joaquim todos os dias conversava com Beatriz, conversava sobre o dia, conversava sobre os outros idosos, conversava sobre planos para o futuro. Joaquim nunca deixava Beatriz sozinha, nunca a fazia sentir como carga, nunca a fazia sentir como peso. Joaquim a tratava como ser humano, como pessoa digna, como mãe, como alguém cuja vida tinha significado profundo. Os filhos de Beatriz na prisão sofriam. Sofriam o sofrimento do remorso, sofriam o sofrimento da perda, sofriam o sofrimento de compreender que haviam desperdiçado a vida toda. Ricardo, na prisão, recebia cartas que seus visitantes deixavam. Recebia notícias sobre a casa de Beatriz, sobre como sua mãe estava vivendo uma vida melhor, longe dele, longe de sua crueldade, longe de seu desprezo. Ricardo escreveu uma carta para Beatriz, uma carta de arrependimento, uma carta onde ele pedia desculpas, pedindo que o perdoasse, pedindo que soubesse que havia finalmente compreendido. Na carta, Ricardo escrevia: Mãe, passei tantos anos correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de status, correndo atrás de coisas que não importam. Perdi você. Perdi a maior riqueza que alguém pode ter, que é o amor de uma mãe. Entendo agora por que você deu tudo por mim, entendo a magnitude do seu sacrifício. Cometi o maior erro da minha vida quando coloquei você naquele lugar, aquele lixão. Peço desculpas, peço perdão. Mesmo que você nunca me perdoe, eu preciso que saiba que me arrependo profundamente de tudo que fiz, de tudo que deixei de fazer. Beatriz recebeu aquela carta. Beatriz a leu, uma vez leu 2 vezes, leu 3 vezes. Beatriz chorou,
Chorou porque seu filho finalmente tinha compreendido. Chorou porque havia esperança para sua alma, mesmo que fosse tarde demais, mesmo que fosse do outro lado de barras de prisão. Beatriz respondeu. Escreveu uma carta de volta e escreveu: Ricardo, você é meu filho, será sempre meu filho. Perdi muita coisa na vida, perdi meu pai, perdi meus anos de juventude, perdi meu marido, perdi a chance de simplesmente ser feliz, mas nunca perdi a capacidade de amar. Eu perdoo, Ricardo. Perdoo porque perdoar é libertar não a você, mas a mim mesma da amargura. Você cometeu um erro terrível, um erro que destruiu vidas. Mas você está pagando pelo seu erro. Você está aprendendo. Isso é importante, que quando você sair dessa prisão, saia sendo um homem melhor. E talvez nós dois possamos encontrar paz. Ricardo leu aquela carta, leu a palavra perdão, leu a palavra amor, vinda de alguém que teria toda a razão de odiá-lo. Ricardo se quebrou completamente, se desabou em sua cela de prisão. Chorou aquele choro que é catártico, que é purificador, que é libertador. 5 anos depois, 5 anos após o julgamento, Fernando foi solto. Saiu da prisão esperançoso de que poderia reconstruir sua vida. Fernando foi procurar Beatriz, foi para a casa de Beatriz, foi encontrar sua mãe. Fernando entrou naquele lugar, viu a beleza, viu o cuidado, viu a dignidade que sua mãe agora tinha. Beatriz viu Fernando e seu rosto não mostrou ódio, mostrou tristeza. Tristeza de uma mãe que havia sido traída por um filho, mas que ainda tinha capacidade de amar. Beatriz abraçou Fernando, porque Beatriz havia aprendido que perdoar era mais fácil que carregar mágoa, que amar era mais fácil que odiar. Beatriz disse para Fernando: Você é meu filho, venha sentar comigo, contaremos nossas histórias. Fernando se sentou e chorou como criança. Como menino, chorou porque sentia a compaixão de sua mãe, porque compreende o tamanho de sua traição, porque percebeu que havia desperdiçado 5 anos de sua liberdade, quando poderia ter visitado sua mãe, quando poderia ter feito algo, quando poderia ter dito a verdade. Paula também foi solto anos depois, também procurou sua mãe, também pediu perdão. Beatriz novamente perdoou, abraçou novamente, se sentou com sua filha e conversou sobre a vida, sobre arrependimento, sobre redenção. Vanessa também foi liberada, também procurou sua mãe, também reconheceu seu erro, também recebeu perdão. Beatriz perdoou todos. Perdoou porque Beatriz compreendeu que seus filhos haviam sido vítimas, também vítimas da ganância, vítimas do sistema que premia riqueza e poder, vítimas de valores distorcidos que havia aprendido em um mundo que não valoriza família, que não valoriza amor, que não valoriza bondade. Ricardo permanecia durante anos na prisão, cumprindo sua longa sentença. Mas Ricardo escrever cartas, escrever para sua mãe, escrever cada semana, escrever seus pensamentos, seus arrependimentos, sua jornada de transformação interna. E Beatriz respondia cada carta, respondia com amor, respondia com compaixão, respondia com aquela qualidade infinita do amor materno que não morre, que não desiste, que não abandona. Joaquim expandiu a casa de Beatriz, expandiu para outras cidades, expandiu para atender centenas de idosos abandonados. A casa de Beatriz se tornou um modelo de como se deveria cuidar de idosos, um modelo que inspirava outras instituições, um modelo que mostrava que era possível viver com dignidade. Joaquim dava palestras em escolas, dava palestras em universidades, dava palestras em igrejas, contando a história de Beatriz, contando como uma vida pode ser transformada, contando como a compaixão é a solução para um mundo que parece estar perdido, perdendo sua humanidade. Beatriz virou figura pública, virou símbolo, virou aquela avó que todos queriam ter. Beatriz, que havia sido lixo para seus filhos, havia se tornado tesouro para o mundo.
Beatriz, que havia sido rejeitada, se tornou amada. Beatriz, que havia sido abandonada, se tornou centro de atenção. Estava no centro da vida de centenas de pessoas que dependiam de seu exemplo, de sua força, de sua bondade. 10 anos após o abandono, Beatriz organizou um evento na casa de Beatriz, um evento de reconciliação. Beatriz convidou seus filhos, convidou Fernando, convidou Paula, convidou Vanessa, convidou Ricardo, mesmo que Ricardo ainda estivesse em prisão, convidou através de uma conferência de vídeo, convidou para que todos pudessem estar juntos ainda que longe. Beatriz sentou na cabeceira de uma mesa grande, uma mesa onde estavam seus filhos, estavam seus netos, estavam Joaquim. Beatriz olhou para cada um, olhou com aqueles olhos que ainda brilhavam com vida, que ainda tinham esperança, que ainda confiavam na humanidade. Beatriz disse: "Vocês cometeram um erro terrível. Vocês me abandonaram, vocês tentaram me descartar, vocês me deixaram para morrer. Mas vocês não conseguiram, porque havia ainda bondade no mundo, havia ainda Joaquim, havia ainda compaixão, havia ainda Deus. Vocês perderam riqueza, perderam liberdade, perderam reputação, mas ganharam algo mais valioso. Ganharam a chance de me reencontrar, ganharam a chance de compreender que a vida não é sobre dinheiro, não é sobre poder, não é sobre status. A vida é sobre amor. A vida é sobre estar presente. A vida é sobre cuidar daqueles que nos deram a vida. Eu perdoo vocês todos. E agora, vocês precisam se perdoar. Precisam perdoar a si mesmos pelo que fizeram. Porque enquanto carregarem culpa, enquanto carregarem remorso, vocês nunca serão livres. E quero que vocês sejam livres, que vocês saibam o que é paz, que vocês encontrem a redenção." Todos naquela mesa choraram. Choraram porque perceberam o tamanho da graça, da compaixão, da sabedoria de uma mãe que havia perdido tudo. E ainda assim tinha capacidade de amar, havia perdido tudo e ainda tinha capacidade de perdoar. Deixe seu comentário aqui, dizendo redenção, porque essa é a mensagem final dessa história. Essa é a lição que Beatriz quer compartilhar com o mundo. Deixe dizendo perdão, porque perdão é poder, perdão é liberdade, perdão é a chave. Você já se inscreveu? Você já compartilhou essa história? Porque essa história precisa ser conhecida, porque o mundo precisa saber que redenção é possível, que mudança é possível, que mesmo o maior erro pode levar à maior aprendizagem. Porque a verdadeira justiça não é punição. Verdadeira justiça é transformação. Verdadeira justiça é quando o injusto compreende e muda. Verdadeira justiça é quando o abandonador compreende o peso do abandono. Verdadeira justiça é quando todos encontram paz. Beatriz vivia agora cercada de amor, cercada de família, cercada de propósito. Beatriz havia transformado sua dor em missão, havia transformado seu sofrimento em salvação. Para outros, havia transformado sua história de abandono em história de redenção para o mundo inteiro. E quando Beatriz finalmente faleceu aos 91 anos, faleceu em paz, faleceu sabendo que sua vida havia significado algo, que sua morte não seria o final da história, mas o começo de um legado que duraria para sempre. Beatriz morreu segurando a mão de Joaquim, o homem que a salvou, o homem que a amou, o homem que mostrou que sangue não determina família, que ação determina família, que compaixão determina família. Joaquim criou um memorial, dedicou um memorial a Beatriz, dedicou a memória de Beatriz, inscreveu naquele memorial a frase que se tornou sinônimo de toda essa história, que se tornou a lição final, que se tornou a verdade universal. Sangue não é quem nasce de ti. Sangue é quem não suelta sua mão. Beatriz Ferreira Monteiro, mãe de todos nós. 1940-2031. Presente para sempre.
E deixe seu comentário aqui, deixe dizendo Beatriz, deixe dizendo que essa história tocou seu coração, deixe dizendo que vai abraçar sua mãe, que vai ligar para seus pais, que vai dizer que os ama, deixe dizendo que entendeu a mensagem, que entendeu a lição, que entendeu que tempo é precioso, que família é sagrado, que amor é o que importa. Você já deixou seu like? Você já se inscreveu neste canal? Porque há mais histórias como essa, há mais histórias de redenção, há mais histórias que precisam ser contadas. Compartilhe essa história com alguém que você ama. Compartilhe com sua mãe, compartilhe com sua avó. Compartilhe com aquele idoso que conhece, que está sozinho, que está abandonado, que precisa saber que ainda tem valor, que ainda tem importância, que ainda merece ser amado. Esta é a história de Beatriz Ferreira Monteiro. Esta é a história de abandono e redenção. Esta é a história que mostra que justiça existe, que Deus existe, que compaixão existe. Esta é a história que você precisava ouvir. Esta é a história que o mundo precisa conhecer. Obrigado por ter acompanhado até o final. Obrigado por acreditar em justiça. Obrigado por acreditar em amor. Obrigado por compartilhar essa história. Você fez diferença. Você importa. Sua compaixão importa. Até o próximo episódio. Até a próxima história. Que você continue acreditando que o bem vence, que a justiça existe, que o amor é mais poderoso que qualquer coisa neste mundo.